Opa, Evandro Damasceno aqui para responder mais uma pergunta de um dos nossos seguidores. Dessa vez a pergunta foi feita pelo Josenildo e é a respeito do corte do vidro. Ele pergunta o seguinte: eu estou iniciando, comprei um Toyo TC90, mas o vidro não sai retinho, fica sempre uma barriga ou torto, mesmo com o esquadro. Tenho muita vontade de me tornar um vidraceiro, pois sou aquarista e gosto muito de montar meus próprios aquários. Me ajuda aí? Bom, Josenildo, seguinte, eu vou te mostrar aqui como que eu faço para mim cortar meus vidros, isso, chapa de vidro, como você trabalha com aquário, eu tenho certeza que você trabalha com chapa de vidro. Então eu vou te mostrar como que eu fiz para me aprender a cortar chapa de vidro independente do tamanho de forma reta. Isso sem o uso do esquadro. Por quê? Porque eu acredito, lá no começo, quando eu estava começando a cortar vidro, aprendendo a cortar vidro, eu comecei a utilizar um esquadro. E aí eu tive algumas dificuldades com ele. Só que com o tempo eu percebi que quanto mais eu me apegasse a uma ferramenta para conseguir cortar o vidro de forma reta, mais dependente daquela ferramenta eu ficava. Então eu percebi que existe uma forma muito simples, mais simples até, acredito eu, do que se utilizar o esquadro para se cortar vidro reto. Claro, você vai precisar do esquadro caso você vá marcar pontos na sua chapa de vidro. Isso para te auxiliar na hora de você fazer o corte. Mas vamos lá, eu vou te mostrar aqui como que eu faço para cortar a chapa de vidro. Bem simples e rápido. Bom, para tentar te auxiliar nos cortes do teu vidro, eu arrumei aqui uma placa de vidro de 2 milímetros, ela tem mais ou menos 1,10 m, entre 1 metro e 1,10 m. Ela tem 2 milímetros de espessura e eu vou cortar ela de comprido, ou seja, na dimensão mais longa dela, vou cortar os 1,10 m. E para isso eu vou te mostrar como que eu faço a forma mais simples para que você também tente fazer isso quando você for fazer o seu corte. E para isso eu vou utilizar aqui uma trena de madeira. Tem que ser preferencialmente uma trena de madeira ou alguma outra coisa resistente, dura, que tenha as medidas, porque são as medidas que vão te auxiliar na hora de você fazer o corte. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar a trena e um pedaço de madeira para você colocar aqui embaixo. Por quê? Vai ser essa parte aqui que você vai colocar aqui no vidro e vai controlar o quanto que você quer tirar. A caneta você vai apoiar ela nessa ponta aqui. Então, por exemplo, eu quero tirar 3 centímetros, eu apoio ele dessa forma. Quero tirar 1 centímetro, apoio ele dessa forma. Tá meio difícil aqui de mostrar por causa da câmera, fica ruim a coordenação. Então eu venho com cuidado e coloco aqui a minha placa de vidro sobre a superfície plana para mim poder fazer o corte. Você vai apoiar ele dessa forma e vai fazer o controle, ó, aqui embaixo. Então essa parte aqui, assim que você fixar, por exemplo, eu quero tirar 4 centímetros, você fixa, segura bem aqui embaixo para que não movimente essa parte aqui, no caso aqui, nesse exemplo, a parte de vidro. Você fixa bem e coloca a caneta aqui e puxa para fazer o corte. Essa parte aqui, o movimento dela, a pressão dela tem que ser direcionada para cá, para a caneta, porque entende-se que essa peça aqui está sendo utilizada simplesmente como apoio da caneta. E a caneta você pressiona ela para baixo para fazer o corte. Em suma, essa parte aqui pressiona ela em direção à caneta e a caneta em direção ao vidro. Pressiona os dois e puxa. Então vamos lá, ó. Eu estou aqui com a placa de vidro em cima da minha mesa. Eu arrumei uma placa aqui rápida para me cortar para você ver. Eu puxo um pouco ela de forma que ela saia um pouco da mesa. Venho aqui com a minha base de apoio, de preferência uma que tenha medidas, como essa daqui. Por que medidas? Porque caso eu queira cortar 4 centímetros, eu apoio ela aqui. Se eu quiser cortar 10 centímetros, eu apoio ela aqui. E assim vai, dependendo de quanto você quer tirar do vidro. Eu venho aqui também com outra peça, de forma que eu coloque aqui embaixo, como eu expliquei para você.
No caso aqui eu vou medir 3 centímetros para mim não tirar muito da minha placa. Meço aqui os 3 centímetros. Venho aqui com a minha caneta Toyo, deixo uma parte do vidro para fora da mesa, para que eu possa apoiar aqui com mais segurança. Lembrando, sempre utilizando luva e óculos de proteção. Venho aqui com a minha caneta, abro a válvula para começar a liberar o querosene. Apoio aqui, ó, faço uma pressão com a caneta, eu faço pressão para baixo, enquanto que com o meu apoio eu faço pressão em direção à caneta, sem que essa partezinha aqui de apoio aqui de baixo saia do lugar. Então apoio a caneta, faço pressão para baixo e puxo. Pronto, corte feito. Daí eu venho com o meu alicate bico de pato. Se o vidro for muito grosso, esse vidro aqui ele tem 2 milímetros de espessura, ou simplesmente corto o meu vidro. Como você pode ver, ó, tá retinho. Prontinho, simples, fácil e bem prático. Lembrando que esse corte aqui ele pode ser feito de outras formas também. Como você pode ver, dessa forma aqui, eu acredito que é a forma mais fácil de você cortar. Você consegue cortar uma placa de vidro independente do tamanho dela. Essa daqui, por exemplo, tem cerca de 1 metro a 1 metro e 10 de tamanho, de comprimento. Já no caso do seu esquadro, por exemplo, você falou que tem muita dificuldade de cortar com ele e em alguns momentos o corte sai torto. Eu acredito que, eu também já trabalhei com esquadro, acredito que no começo eu tentei trabalhar com esquadro, mas também não deu. Por quê? Vamos supor que aqui é o seu esquadro. Aqui é aquela partezinha de metal ou de madeira e aqui é a régua. A régua ela é muito fina. Então, quando você vai passar a caneta, ela tende a querer ou passar por cima da régua, ou para você ter o controle, tentar fazer com que a caneta não passe por cima da régua, você acaba se concentrando em puxar um pouco a caneta para o lado, o que acaba, acredito eu, causando um corte mais torto. Voltando aqui para o seu esquadro, qual que é a solução que eu encontrei para o meu na época? Infelizmente eu não tenho mais ele aqui porque já faz algum tempo. Aqui eu tenho a parte da régua do esquadro. A parte de baixo, que seria a parte de baixo, infelizmente você teria que perder essa parte aqui, eu coloquei uma borracha. Isso evitava, no meu caso, que o esquadro escorregasse e também deixava a parte aqui da régua, a espessura da régua um pouco mais grossa, que impedia que a caneta tentasse passar por cima dela também. Então, com a parte de borracha, ele não escorregava no vidro e isso me dava um controle maior sobre o meu corte. E em relação à caneta, a caneta não tentava passar por cima do meu esquadro, porque ele estava bem mais grosso não, um pouco mais grosso do que ele veio de fábrica. Bom, Josenildo, espero que esse vídeo tenha te ajudado ou pelo menos te dado uma luz a respeito do corte reto do vidro. Não existe somente essa forma de fazer um corte reto. Você pode utilizar, por exemplo, régua de madeira. O único problema que eu acredito que o esquadro te dá é porque ele escorrega muito na superfície do vidro e em alguns momentos a caneta vai querer passar por cima dele, assim como eu te expliquei aí. E o uso de uma régua grande de madeira, você apoia a caneta na lateral, isso a régua tendo mais ou menos uns 2 centímetros de espessura. É só você apoiar a ponta, a lateralzinha da cabeça da caneta na lateral da régua e puxar ela, e aí você também tem um corte plano. Nesse caso, acredito que você com o tempo vai começar a desenvolver algumas formas na qual você acredita que seja mais fácil para você fazer esse corte. No meu caso, é essa que eu mostrei agora. E se você que acompanha o nosso canal também tem alguma dúvida a respeito desse vídeo ou sobre o universo do fuzil, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou procurar tirar ele para você. Seja em forma de vídeo, assim como esse, ou dependendo da pergunta, se for mais simples de responder, em forma de comentário. E se você quiser saber um pouco mais sobre o universo do fuzil, aqui na descrição eu vou deixar um link de um e-book onde explica um pouco mais a fundo esse universo
e também mostra alguns resultados que eu colhi durante anos, na qual ministrei curso para públicos de diferentes idades nessa área. O link vai estar aqui embaixo. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!